Zé, com você, Gino, com você, Tânia. Como a gente já estava conversando aqui com o Alexandre, vamos continuar o bate-papo aqui com o Alexandre. Alexandre, como a gente já falou, né, está nos ajudando agora a fazer o programa Hora do Trabuco. Já criou um canal no YouTube, como ele falou, mas eu queria saber de você também, né? Como é que foi sua vida? A gente queria também entrevistar você, né? Como é que você veio, da onde você veio, para onde você está indo, como é que está a tua cabeça, como é que está o teu pensamento, seu planejamento de vida aí, Alexandre? Legal, essa pergunta é muito boa. Bom, eu sou douradense, minha família é de Dourado, meu bisavô veio da Itália, de Urbino, diretamente para Dourado, veio trabalhar nas fazendas de café, se casou aqui e ele originou a nossa família. Eu não sou nascido em Dourado, porque os meus pais foram trabalhar em Santo André, meu pai foi trabalhar na Volkswagen, em Santo André, e eles moraram durante 9 anos lá. Então, eu e minhas irmãs nascemos em Santo André, mas logo eu já vim, com um nenenzinho, com 4 anos de idade, já vim para Dourado. Passei toda a minha infância, juventude aqui em Dourado. Bem depois que eu fui fazer faculdade em São Carlos, fiz curso de mecânica aeronáutica, fui trabalhar na aviação por 9 anos, que eu passei alguns anos fora. Depois voltei para Dourado de novo e estou aqui até hoje, né? E conheço Dourado muito bem, tenho muitos amigos aqui em Dourado, quero muito bem essa cidade, sabe? Gosto muito daqui. Eu gostei de conversar com você pelo carinho que você tem, né? Principalmente pela história, pela cultura, pela arte de Dourado, porque é justamente essa, né? Às vezes as pessoas acabam não entendendo muito bem o que a gente está fazendo, né? No programa de rádio, mas é justamente resgatando um pouco da história de cada um, porque a cidade é uma sociedade, é um povo, né? Uma família. Exatamente, é uma família só. Então, hoje a gente está aqui, né, revivendo alguns momentos do passado, através de filmes, através até de histórias de cada um aqui, até o que estava falando fora do ar, queria que você contasse aquele episódio da linha, como é que é, do filme que você estava falando do Pedro Canhoto, que você estava falando que um tiro acertou 2. Conta aí um pouquinho. Bom dia aqui, que né, é um prazer estar com você novamente aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos. Eu era molecão na época ainda, mas eu me lembro de uma cena que o senhor Moacir Toledo, o senhor Alberto Paloschi e mais alguns estavam numa mesa de truco, jogando truco, não era poker, né? Acho que era poker na época. No filme, na cena do filme. No filme. Isso ficou na memória também. E uma outra cena que fizeram no campo, tinha uma cena de tiros e correria com o cavalo e tal. Deram um tiro e tinha que cair um do cavalo. Caiu 2. Um caiu em cima de um formigueiro. Tiveram que gravar tudo de novo. Então, são cenas que, às vezes, acabam ficando na memória da gente. Hoje diz o make-off, né? Que é o que está por trás do cenário. Tem que ficar quieto em cima do formigueiro. Quer dizer que o tiro aqui, ele pega 2. Mas tiveram que gravar a cena, né? Legal. E aí, Alexandre, né? Como a gente estava falando, essa parte que você ficou fora, você foi mecânico da aviação, né? E aí, quando você veio para Dourado, hoje você está fazendo o que aqui em Dourado? Cara, eu trabalhei um tempo nos eco-resorts, trabalhei na Santa Clara, trabalhei um tempo na Santa Elisa, mas como a gente até estava comentando uma vez, na verdade, a profissão que eu me considero mesmo é mecânico aeronáutico, né? Entendi. Mas como a gente estava conversando uma vez, para eu voltar para a aviação, eu teria que ir para longe, né? Teria que ir para São Paulo, onde a aviação é forte, Porto Alegre. E não era o meu desejo, né? Eu queria mais era ficar aqui mesmo. E o amor, né, por Dourado fala mais forte, né? Certeza. Eu vou morar em Porto Alegre, né? Não tem nada a ver muito comigo, né? Legal, legal. E hoje, você falou que trabalhou na Eco Resort, né? Na Santa Clara. Ali, hoje, tem um aglomerado de pessoas ali que vêm de fora e que também quer saber um pouco mais da cidade, né? Eu vejo que todo domingo a gente, né, já sabe que tradicionalmente todo domingo o pessoal faz aquela caravana lá para o centro da cidade e aí vai na sorveteria lá tomar um sorvete e muitos turistas perguntam, né, sobre a história de Dourado. Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais disso na cidade, né? Poderia ter alguns ambientes que contassem um pouco mais da história de Dourado, né? Não precisa ser um museu, mas uma coisa que desse para a pessoa entender um pouquinho mais da história da cidade, porque o turista, ele, como turista de passagem, né, ali no caso da Santa Clara, ele está, obviamente, vendo todos os confortos, a piscina, né, o apartamento, tudo mais.
mas ele está interagindo também no meio ambiente que ele está, né? E aí, na cidade, ele quer saber um pouco mais da história da cidade, né? Você percebia isso dentro da... Percebi, inclusive, quando eu fui contratado para trabalhar na Santa Elisa, né, que já é um eco-resort que faz parte de Ribeirão Bonito, mas está aqui do lado, né, a gente pode considerar como nosso também. O meu entrevistador me perguntou, ele falou assim, você tem um jeitão assim meio de interiorano, né, você fala assim, um sotaque meio de interior, você se relaciona bem com as pessoas e tal. Eu falei, sim. Ele falou, porque o meu entrevistador era de São Paulo, ele falou, eu venho de São Paulo, e eu sinto que aqui o interior, esses eco-resorts, o que mais chama a atenção dos turistas é essa convivência com esse pessoal do interior, esse jeitão meio caipira de falar, né? Tal, isso aí é muito importante. Então, assim, um dos pontos que contou fortemente para eu ser contratado foi isso, esse meu jeito de... E eu estou até estudando um pouquinho mais de marketing novamente, né? Eu já fiz a escola de marketing em 90 e voltei a fazer um pouquinho mais de aula aí de marketing. E a gente vê o seguinte, hoje, né? O turista não quer mais ir comprar um produto, ele quer ter uma experiência, né? Então, todo mundo, hoje, o consumidor, quer investir o dinheiro, mas não simplesmente em comprar um eletrodoméstico, ou um almoço, ou uma comida de qualidade, ele quer ter uma experiência, né? E essa experiência é justamente o que a gente precisa proporcionar aqui dentro da cidade, né? E como a gente estava falando, não precisa ter um museu, mas uma coisa que pudesse acolher o turista e o turista passasse, visse os filmes que foram criados, né? De repente até uma escala aí dos artistas, dos atores que participaram do filme, né? Tá passando por lá, tá conversando, porque o turista, quando vem num Santa Elisa, numa Santa Clara, ele quer, obviamente, como a gente falou, ele quer o conforto, mas mais do que o conforto, ele quer estar vivenciando aquele lugar onde ele está, né? Não adianta só ele ficar lá dentro, e aí ele fica numa ilha de conforto, mas ele não tem nenhum contato com o mundo externo. Até a gente vê, né, exemplos assim, um pouco mais radicais. A favela hoje do Rio de Janeiro é palco para turista, né? Todo mundo, turistas aí estrangeiros, pagam para passear dentro da favela. Para conhecer a favela. Para conhecer a favela. Então, é um exemplo um pouco mais radical, mas aqui a gente não tem nem favela e tem uma cidade boa, exuberante, aí, com várias histórias de arte, histórias, né, diversas histórias aí que a gente poderia estar aproveitando mais, né? Nossa, Gino, só aproveitar aqui o gancho, você tocou num assunto muito importante, porque a nossa cidade ela tem um potencial de ecoturismo fortíssimo. Nós, assim, por exemplo, nós temos uma cidade vizinha aqui, que é Brotas, que é uma cidade que se transformou numa cidade turística fortíssima. Que é um polo, né? Não é só uma cidade, né, isolada, ela é um polo, porque ela irradia também para cá, né? Exato, Barra Bonita e tal. Mas eu acredito, assim, que Dourado tem o mesmo potencial ou mais do que Brotas. Ecoturismo, aqui em Dourado, cachoeiras e paisagens, essas coisas. A gente até falou com o João sobre a questão de polo turístico, João né? Rosalinho. João Rosalinho, exatamente. Porque o circuito das águas ali em Serra Negra e Águas de Lindóia é um circuito, né? Mas ele é denominação de circuito por uma questão de formação de consórcio, né? Então, aqui nós temos que criar também um circuito turístico. Então, Brotas, Dourado, Bucaina, Barra Bonita é um circuito turístico, porque Sim. O turista, ele não vai ficar, 5 dias só em Dourado, ele não vai ficar, né, visitando o tempo inteiro só Dourado. Então, ele precisa andar regionalmente. Isso tanto é verdade, que o tempo que eu trabalhei na Santa Clara, uma das atividades que a Santa Clara tinha era a excursão para Brotas. Quando o hóspede queria fazer, como é que chama? Caiaque, né? Caiaque, canoagem, aquelas coisas, como a Santa Clara não tinha essa atividade, eles organizavam, fretavam um ônibus e levavam esses turistas para Brotas. Então, exemplificando o que você disse sobre o circuito. Sem dúvida. O que ia falar? Desculpa. Quando eu estava falando sobre a cultura e a história do município, o DEL é o que mais se interessa, que mais documentário conseguiu arquivar. E, no entanto, ele não tem apoio nenhum. É tudo pelo bolso dele, tudo por interesse dele, por gosto dele, por amor à cidade, e está lá escondido. Também não tem apoio do município de divulgar
a história, mas ele tem um documentário muito grande que ele adquiriu, assim... Seria a questão de se unir também os moradores, né, os comerciantes, né, dar um apoio, já que não tem do público, então, do poder público, mas pode ter, né, também outras pessoas envolvidas nisso. E né? na administração pública, nós temos um departamento de cultura. Sim, só que esse departamento de cultura parece que não tem muita ação sobre esses... Inclusive, né? eu ia entrar nessa questão. As cidades têm que ter os conselhos, né? Os conselhos que não são deliberativos, mas são conselhos municipais, que obrigatoriamente todas as cidades têm que ter. E aqui em Dourado tem, né? Tem o Conselho da Saúde, que é um pouco mais ativo, e também tem o Conselho Municipal de Turismo, que inclusive eu tentei fazer parte, mas infelizmente, né, a gente está vendo, inclusive a última ação aí do governo, do governo municipal, do prefeito e a sua administração, não deixa ninguém de fora, que não é do partido dele, entrar nos conselhos. O Conselho Municipal de Turismo, eu tentei participar, mas quando eu fui para a eleição do Conselho, disseram que a eleição não era naquele dia. Aí, quando eu não pude ir na reunião seguinte, fizeram a Assembleia e elegeram lá o presidente, que é a própria diretora do turismo. Ela não pode, né? Estatutariamente ela não pode, mas foi feita a eleição. Hoje o CONTUR, que é o Conselho Municipal do Turismo, está lá. A gente não sabe se está funcionando ou não, porque não tem mais reunião, acabou tudo, não vejo mais esse tipo de reunião. E o CONSEG foi o último ato aí que aconteceu, que a gente foi participar também do CONSEG, para, né, poder dar opiniões em relação à gestão, administração, mas infelizmente no dia da eleição do CONSEG, né, nós tivemos lá 14 membros da prefeitura, funcionários e diretores da prefeitura, e só eu e mais 2, 3 pessoas que estavam ali para formar uma chapa. E aí a chapa já estava pronta e foi feita a eleição. Na verdade, não é nem eleição, foi a aclamação da chapa, e hoje o CONSEG está aí formado também só por membros da prefeitura. Então, acho que, assim, é importante, né, a gente tentar levantar fora. É o que eu estou tentando fazer em relação à associação comercial. A associação comercial, ela predispõe a fazer esse tipo de aglomeração para poder a gente movimentar o turismo, também o comércio, mas a gente precisa de apoio. Sim. E, infelizmente, a gente parece, né, que quando você começa a fazer isso, então, já vem uma pressão política. Começa a incomodar, né? Exatamente, começa a incomodar e vem a pressão política para você parar. E aí, se não vem... Para mim, já não importa mais a pressão política, porque eu não dou mais, vamos dizer assim, valor a essa pressão. Mas as pessoas que estão em volta começam a se sentir incomodadas. E aí elas começam a se retrair. A gente sente até, às vezes, quando você vai convidar alguém para vir no programa, que não é, né, aqui o programa não é político, né, mas a gente trata de políticas de desenvolvimento, mas você convida uma pessoa e essa pessoa não vem porque ela tem medo de... Ser retaliada, né? Exatamente, ser prejudicada pelo governo. Então, assim, é uma pena, mas infelizmente nós estamos vivenciando os momentos aí... Mas uma hora isso acaba. Tem que pensar... Certamente. Eu acho que, né, tem tempo para acabar. Inclusive, o tempo é o ano que vem, né? 2020 está aí e vai acabar. Não sei se você chegou a ver um vídeo do Portela, sim, que ele fala do otimismo, né? Sim, eles sim. Tiraram tudo da Exatamente. gente, mas não vão me tirar a minha esperança. Isso eles nunca vão tirar. Então, é isso, a gente tem que ser perseverante, pensar nos dias melhores, né? E eles vão chegar. Esse programa já é um ato de otimismo, né? Com certeza. Então, a gente está aqui... Aproveitando que o Alexandre está aqui, né, Alexandre, novamente agradecer a sua presença. E o que você acha, assim, no seu conceito de vida, né, na experiência que você teve em relação à cultura, né, que você estava retratando agora os filmes, né, que você acha que para Dourado, que nós, não precisa contar tanto com o órgão público, nós, sociedade, nós, pessoas físicas, jurídicas, empresários, comerciantes, o que nós poderíamos fazer, né, para que Dourado melhorasse nessa parte de cultura? Assim, como incentivo aos jovens, né, para atrair os jovens, né, que o jovem é o futuro, né, então a gente tem que pensar sempre no jovem. A gente, graças a Deus, já tem mais nossa formação, né, é claro que a gente tem esperança de fazer muita coisa ainda, né, mas a gente já tem certas limitações, né, então a gente tem que investir no jovem. E você tem essa presença dos jovens, tudo, né, você participou de bastante atos, assim, né, relacionados à cultura, né, o que você acha, assim, para atrair o jovem mesmo? Olha, Tânia, como a gente comentou no sábado passado, como eu afirmei que eu acredito que Dourado tem uma energia artística muito forte,
Você pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer para você. Aqui na nossa cidade, tem muito talentinho escondido pelas casinhas por aí, viu? Uhum. Sabe, muita pessoa com talento para várias coisas de arte. Não só Se a arte. gente conseguisse montar um festival, né? Chamar esse... Tem que ser feito o quê? Tem que ser descoberto esses talentos, algum tipo de incentivo que traga esse talento, que faça com que essa pessoa saia da casa dela. A pessoa, jovem principalmente, ela sabe que ela tem um talento, mas às vezes ela tem vergonha e não tem um incentivo. Ela fala, pô, eu canto muito bem, todo mundo diz que eu canto bem e tal, mas onde que eu vou cantar? Para quem? Entendeu? Ou eu toco muito bem, ou eu escrevo muito bem, mas aonde que eu vou mostrar esse trabalho? Para quem? Para minha mãe, para meu pai? Eles já viram, já sabem. Então, teria que ter algum evento que chamasse essa pessoa, que falasse, olha, você, jovem, que gosta de cantar, de dançar, de escrever, declama poesia, sei lá, qualquer tipo de talento, vem até aqui no nosso espaço e mostre o seu talento. Nós vamos fazer aqui um palco livre, entendeu? Livre. Você vai fazer... tipo, se vira nos 30 do Faustão, entendeu? Nós vamos montar aqui um corpo de jurados, algumas pessoas que entendem de algumas artes e tal, e a gente chama você, você vai aí na frente e apresenta o que você sabe fazer. Você quer cantar? Canta. Quer tocar? Quer declamar uma poesia? Dançar, dança, né? Sei lá. Mas tem que ter, né? Tem que ter uma iniciativa, tem que ter alguma coisa para tudo isso envolver, né? Vai depender do quê? De ter um espaço, um local, tudo isso tem que ser trabalhado. A gente não vai chamar eu não vou chamar na minha casa, fazer isso na minha casa, nem você na sua. Mas tem que ter um local. Público, né? Público, né? A gente vê os jovens do Jovem Cris, né? Não sei se você já viu os teatros, eles fazem umas encenações belíssimas. Nós fizemos um evento do Rotary e eles participaram, mas é impressionante a atuação desses jovens. De Dourado. De Dourado, do Jovem Cris. Nossa, mas é muito... Eles interpretam muito bem, fizeram uma interpretação de uma cena de pessoas, adolescentes drogados, né? Mas é muito... Você vê? Tijolinho, o que você tem para contribuir para a gente aí? Então, eu estava falando de um espaço cultural, né? Dourado tinha. No cinema, fazia show de calouros. De domingo a meio-dia. Ah, que interessante. O Cirec? Então a pessoa tem a oportunidade. Lá no cinema mesmo. A pessoa tem a oportunidade de se apresentar, né? De participar. Então, acabou tudo, né? Tá certo. Mas é para a gente pensar, né, Gino? Quem Sem dúvida. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui, inclusive, vamos trabalhar aqui na bancada, exatamente. Que é importante, né? A gente quem estiver ouvindo aí, quem puder nos ajudar, estamos aí. Queremos promover aqui tanto a promoção da cultura e também da arte. E, logicamente, né, estamos aí abertos a mais contribuições. O Alexandre já está dando a dele aqui. Agora precisamos de mais gente. Estão reformando, então. Seria um palco lá, né? Então. Está reformando lá também. Desculpa, mas eu não posso deixar de falar, porque fizeram um puxadinho lá de chapa de zinco que, pelo amor de Deus, acabaram com o patrimônio histórico. Né? Descaracterizaram. Ficou um pouco estranho. Descaracterizaram totalmente o patrimônio histórico. O único prédio que nós tínhamos da estação ferroviária, que sobrou da estação ferroviária, na verdade, da linha ferroviária, né? Estrada de Ferro do Dourado, que é uma linha monumental, uma coisa... A gente conseguiu resgatar a locomotiva número 1 aí em 2001, aí está restaurada, mas está ali ao relento, está quase que já deteriorada, porque já apareceram uns pontos de ferrugem, e o pior ainda é que pegaram o prédio do Cirec e agora descaracterizaram completamente a característica dele original, né? O patrimônio histórico da cidade. Mas talvez, subliminarmente,